a partir de agora. Tainara, fique à vontade, se quiser abrir a câmera, se não, pode ficar também com a câmera fechada. Nós sempre lembramos que a aula sendo gravada, ela poderá ser posteriormente exibida no canal do YouTube ou em outras mídias, e se nós permanecemos tanto com voz aberta ou imagem aberta, nós estamos assim autorizando a igreja a fazer de modo ético, de modo bem, né, respeitável, a exibição dessa aula no futuro em algum canal de transmissão. Bem, nós vamos orar. Eu quero pedir à irmã Silvia para pedir a Deus a sua bênção e agradecer a Ele pelo dia de hoje, pela aula que estamos começando neste momento. Irmã Silvia, por favor. Sim. Ó Deus querido, nós adoramos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa reverência, com todo o nosso amor. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós somos privilegiados por estarmos aos teus pés, aprendendo de ti. Obrigada pelo culto, pela mensagem, e agora obrigada por essa classe. Abre, Senhor, nossos corações, a nossa mente, ajuda-nos a entender além das palavras da Bíblia, Pai. Dá-nos o espírito de revelação, entendimento, de inteligência, como o Senhor deu para Daniel. Abençoa o pastor Walter na transmissão da mensagem. Continua, Senhor, ungindo as suas palavras, que as palavras venham como fogo, como labareda de fogo para o nosso coração, que nos transforma, nos ajuda a praticá-la, Pai. Dá-nos o estilo de vida que o Senhor espera de nós. Dá-nos alegria também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São bem-vindos todos que chegaram durante esse tempo de oração. Que Deus nos abençoe. Nós vamos colocar aqui esse primeiro slide das boas-vindas. Eu sou o pastor Walter. O tema de hoje é oração, exercício contínuo da fé. Boas-vindas a vocês. E lembrando o que já fizemos mais um pouquinho anterior aqui, a nossa oração, que esta aula está sendo gravada. Poderá ser disponibilizada no canal da IPN, no YouTube, e permanecendo na sala. Você está concordando com a disponibilização do vídeo e, caso ocorra, da sua voz nesses canais. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude na transmissão da sua palavra. Vamos lá? Então, oração, o exercício contínuo da fé. Passa mais um slide para a gente aí. Esse slide ele vai trazer essa proposta, e enquanto ele está aí, eu queria pensar com vocês. Eu comecei na quarta-feira passada um leve treinamento físico, considerando os 60 anos, quase 61 anos de idade, e uma vida bastante, vamos dizer assim, ociosa, parada no sentido físico. Muita coisa mental, muitas coisas espirituais e emocionais, mas fisicamente falando, não muito mais que uma caminhada. E na quarta-feira, então, vimos necessidade de começar aí alguma coisa um pouco mais estruturada e acompanhada, orientada. Eu e minha esposa, Martinha. Nós tivemos algo muito leve, mas, de qualquer forma, na quinta-feira, tínhamos umas partes do corpo um pouquinho doloridas. Por quê? Falta de treino contínuo. E a gente percebe que quando a gente deixa de treinar alguma coisa, a gente perde o tato, perde o ritmo, perde a capacidade. Né? E isso em quaisquer áreas da nossa vida. Então, aquele que dirige um carro, quando passa muito tempo sem dirigir, quando volta, parece algo um tanto quanto estranho. Logo pega o ritmo, fica no cérebro, né? A própria questão física, dizem que há uma memória muscular, e quem já fez muito exercício acaba tendo sempre uma memória muscular guardada, e aí isso facilita. Mas, de qualquer forma, quando a gente deixa de fazer alguma coisa durante um tempo, a gente perde a condição plena. Por exemplo, coisa que muita gente já passou por ela, se você fratura um osso do corpo e tem que colocar um gesso num braço ou numa perna, quando você retira, quer uma semana depois, um mês depois, se for um tempo maior, isso vai ser uma consequência maior ainda,
os músculos definham, o movimento fica muito reduzido e há uma necessidade de uma fisioterapia imediata, numa maneira progressiva, de forma que se volte os movimentos e a capacidade muscular. Oração e fé, interligadas uma à outra, também vivem essa mesma situação. Se não oramos constantemente, perdemos o ritmo, perdemos o prazer, perdemos a forma, perdemos o gosto, perdemos a capacidade de. A fé, quando nós não a exercitamos, também ficamos fragilizados. E é sobre essa questão que nós vamos falar hoje. Por isso, nós vamos usar um pequeno, mas profundo versículo que será projetado agora, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da carta, versículo 17. Orai sem cessar. Paulo está neste texto, ali no contexto do capítulo 5, fazendo uma série de admoestações, de orientações aos irmãos da igreja de Tessalônica, mas também a nós, a toda a igreja do Senhor ao longo da história. E ele vai falar sobre o alegrar-se, sobre não deixar o espírito apagar, e entre outras coisas ele vai falar sobre a oração. E ele usa esta pequena frase para dizer: orai sem cessar. Eu queria hoje, com vocês, usar pelo menos 4 exemplos, e depois aplicar a nós esta questão de oração sem cessar. A importância da oração contínua, a oração sem parar, em quaisquer situações, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, de paz ou de ansiedade, e a gente poder pensar a respeito. Eu vou começar com um exemplo do Antigo Testamento na pessoa de Neemias, por favor. Quando nós olhamos esse muro e a gente lê aqui o exemplo de Neemias, precisamos relembrar que Neemias, agora, neste momento em que ele está vivendo, e ele está como copeiro do rei, porque o povo de Judá e a cidade de Jerusalém havia sido todo aquele povo levado, boa parte, para o cativeiro. E os que tinham seus dons, seus talentos, foram colocados nas áreas de atuação. E Neemias, por exemplo, foi levado para o palácio do rei, a fim de ser, então, copeiro, ser ajudante no palácio. Um menino certamente educado, um rapaz cortês, um rapaz com talentos nessa área, que poderia ser realmente um serviçal ali, embora escravo, mas que servisse bem ao rei, à sua família e a todos os seus convidados. E este Neemias, certa vez, nós vamos passar agora o próximo slide, nós vamos ver pelo menos 3 citações, mas eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, e a gente dá um passeiozinho no livro de Neemias, eu vou te citando o capítulo e o livro, e o versículo, desculpa. Então a gente vai tendo uma ideia. No capítulo 1, nós vemos aqui que as palavras de Neemias, filhos de Acalias, estão neste livro, né? A partir do verso 1, e num dado momento, verso 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns lá de Judá, porque nem todos foram levados para o cativeiro, alguns permaneceram na terra de Judá, lá em Jerusalém, que era a capital, que havia sido destruída completamente, e os que estavam lá estavam em plena miséria, porque tudo foi destruído. A economia foi destruída, a parte logística toda foi destruída, os campos foram destruídos, não havia agricultura perene, não havia, assim, faltava alimento, não havia área de saúde, parece alguns lugares que a gente conhece, né? A situação estava crítica. E aí veio Anani, no verso 2, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam o quê? Do cativeiro e da morte, porque muitos morreram na época da guerra, e que não foram levados para o exílio, ou seja, para o cativeiro. E também perguntei acerca de Jerusalém. E eles me disseram o seguinte: os restantes que não foram levados para o exílio, para o cativeiro, e se acham lá na província, ou seja, em Jerusalém, na capital, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas foram queimadas. E aí começa uma maratona de oração desse servo Neemias.
esse versículo 4, eu queria que vocês, se possível, se não tiver nenhum barulho em volta aí, que venha talvez prejudicar o andamento da aula, deixa seu microfone aberto para a gente ler aqui, está na telinha aí. Eu queria que a irmã Silvia lesse na tela o Neemias 1:4. Ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém, o que diz o versículo? Ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém, Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Agora que tá, peraí. Por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Dos céus. Olha, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus por alguns dias. Não foi por um minuto, não foi só por uma hora, ou só por um minuto, mas por alguns dias. E isso estava realmente na mente dele. Eu creio que enquanto ele estava deitado, ele se preocupava e orava, enquanto ele estava trabalhando, ele fazia a mesma coisa, em quaisquer situações, ele jejuava e orava perante o Senhor dos céus. Agora, o que eu chamo de oração relâmpago, eu queria que a Nancy me ajudasse no capítulo 2, versos 4 e 5, a oração relâmpago diante do rei. Num certo dia, verso 4, por favor. Verso 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. 5 também, por favor. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Gente, ele não tinha tempo para pedir ao rei assim: Senhor, me permita, meu rei, ir ao meu quarto, ir à minha sala de oração, ou lá na minha igreja, para orar, para conversar com alguém, pedir conselho e voltar e dar uma resposta ao Senhor. Porque seu coração estava entristecido, ele estava abatido, preocupado, seu semblante demonstrava isso. E foi nesse momento que, no verso 4 do capítulo 2, o rei diz a Neemias: que me pedes agora? E então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Quantos segundos você acha que deve ter levado isso? Então orei ao Deus dos céus e disse. Foi num diálogo, como a gente está tendo aqui agora. Só que ele era um escravo levado para o palácio do rei para ser seu copeiro. E aí ele ora a Deus e responde. Se é do agrado do rei, se teu servo acha, se Neemias, teu servo acha mercê diante da tua presença, eu peço que o Senhor me libere, me dê um tempo aí, me dê uma licença, me envie a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais. Não é só para visitar, ver como está, mas para a reedificar. E ele foi autorizado. No capítulo 2, mais do que autorização, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, verso 7, ele pediu, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que eu possa passar pelas fronteiras, ou seja, me dê passaporte carimbado, um tempo autorizado para que eu possa ultrapassar as fronteiras e permanecer lá em Jerusalém durante um tempo. E ainda pediu mais, no verso 8, como também me dê carta para Asaf, que era o chefe do Ibama, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo. E o rei deu. Querem ver outra coisa? E ele não pediu, mas no verso 9, então fui aos governadores, com aquelas autorizações, ou seja, com o passaporte carimbado, assinado, e lhes entreguei as cartas. E fui passando. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Vamos lá? Olha só. Credenciais, passaporte para passar pelas fronteiras. Suprimento, material das matas, madeira para construir e reconstruir. Segurança para estar com ele, para levá-lo e ajudá-lo a chegar lá. Fruto de quê? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Queridos, a oração
do justo muito valem seus efeitos. Aquele servo chamado Neemias já vinha jejuando e orando há dias. Neste momento, ele estava ali diante do rei, pronto para dar uma resposta. Diante de uma situação em que ele tinha que tomar uma decisão e mostrar, e o rei o abençoou. Por quê? Nós vamos ver por quê. Vocês querem ver por quê? Abra no capítulo 2, verso 18. E lhes declarei, mantenha esse slide aí, tá, Adriana, por favor. E lhes declarei que uma boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Vocês querem ver outro momento? Veja o verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Querem ver outro momento? Vai lá no capítulo 4 da sua Bíblia, por favor, e veja o versículo 20, 4:20. Eles já estavam na reconstrução e adversários estavam tentando derrubá-los de cima do muro e matá-los, e no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Quer ver mais? Vai lá no capítulo 6, versículo de número 16. 6:16. A segunda parte, ou a parte final do versículo, diz assim: porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Capítulo 7, verso 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Ele agora já estava juntando o povo, recontando, sabendo quem estava presente e organizando a cidade. E quando nós olhamos todos esses passos, e a gente vai voltar agora para o slide, não era Neemias o mais importante. Neemias era apenas aquele que pedia, mas era aquele que respondia à oração de Neemias, que fazia a diferença. E então orei ao Deus dos céus e disse, e de toda esta oração, dessa pequena oração, veio toda essa resposta. O capítulo 6, que está no slide, então, para a gente fechar o exemplo de Neemias, nos mostra que ao ser intimidado por um grupo liderado por Sambalá e Gesem, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Por que pararia de trabalhar? E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer assim, por que deixaria de crer no meu Deus ou fazer a vontade e a obra do meu Deus, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E aí ele relata aqui, olha, 4 vezes vocês me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Não posso parar, não posso deixar de fazer, porque foi Deus quem me enviou, foi Deus quem me orientou, é Deus quem está me usando. E no final do versículo 4 do capítulo 6, ele diz assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Queridos, é um exemplo, um verdadeiro exemplo de um homem que buscou ao Senhor e foi chamado. Mas ele era muito simples, copeiro do rei, e que se tornou um grande construtor, um engenheiro, talvez ali também trabalhando como arquiteto, como calculista, foi um líder, foi um guerreiro. Podemos falar que foi um general comandando uma tropa, porque em vários momentos, a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. E ele liderando. Por quê? Porque ele disse ao rei, ao Deus dos céus, que precisava dele, confiou nele, esperou nele e o Senhor o respondeu. Amém? Então, amém. Vamos para um segundo exemplo para a gente andar. Segundo exemplo, querida irmã Silvia, pode ficar à vontade. Pastor Walter, eu gosto tanto de Neemias 1:11, há muitos anos eu até decorei. Ouve, Senhor, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje. Amém. Eu gosto, amém. Decorei até aqui. Amém. Amém. Nesse tempo, ele fecha dizendo, esse versículo 11, eu era copeiro do rei. É.
Então, segundo exemplo que nós vamos trabalhar hoje é o de Daniel. Esse que está desenhado aí, certamente aqueles que estão lá embaixo são aqueles que estavam querendo entregá-lo e que o fizeram para o rei Dario. Vamos caminhar? Passa mais um para a gente aí, por favor, Adriana. Esse exemplo de Daniel nós vamos tirar do capítulo 6, versos 7 a 10. Quando se trata de Daniel, normalmente nós lembramos dele já na cova dos leões. Todavia, o versículo 7 diz que todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, é como se fosse o governador, o prefeito, seus secretários de governo, né, os conselheiros, todos concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e fizesse um interdito, ou seja, uma lei, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei, que essa pessoa fosse lançada na cova dos leões. Era aquele tipo de lei, de decreto que tinha endereço certo. Mas não era para ajudar, não era para contribuir. Pelo contrário, era para prejudicar e, na verdade, para tirar a vida. Por isso, lançado na cova dos leões. E eles, então, propuseram isso ao rei, e o rei aceitou a orientação, a sugestão e assinou. E assim, quando Daniel tomou conhecimento, ele não se desviou. Alguém me perguntou assim, mas Daniel não descumpriu uma lei? Estava certo? Eu falei, as leis são para serem cumpridas até o momento em que elas não descumpram a vontade de Deus. A partir do momento que elas contrariam a vontade de Deus, elas já não são mais dignas de serem cumpridas. Aí alguém me perguntou assim, mas por que, então, aceitar que a igreja seja fechada? A gente não tinha que ir para a igreja, mesmo numa época de lockdown, onde se diz no decreto que a igreja tem que estar fechada. Eu falei, porque não há uma proibição de servir a Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, de falar de Deus, como estamos falando aqui. Há um cuidado governamental, certo ou errado, aí não vamos entrar no mérito, mas há um cuidado de tratar da pandemia e de cuidar da população, da sociedade. Neste caso de Daniel, a proibição era de buscar a Deus em qualquer lugar, inclusive dentro da casa dele. Quando Daniel, no verso 10, tomou conhecimento, diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, o decreto estava assinado, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não fez só em desacordo com a ordem atual do rei. Ele não fez só para chamar a atenção. Ele não fez só por necessidade do momento, mas como costumava fazer anteriormente. Ele manteve a sua linha, o seu processo, o seu costume, o seu prazer, o seu encontro com Deus. O desfecho disso nós sabemos. Quando aqueles que fizeram para pegá-lo pelo pé e já fizeram o laço para poder puxar, quando viram ele orando, janela aberta, viram, foram ao rei e disseram, ó rei, o senhor escreveu e assinou e carimbou com o seu carimbo, que ficava no anel, sinete. E o senhor sabe que pela lei dos medos, a palavra do rei não pode voltar atrás. Sim, é verdade, concordo plenamente. Olha, Daniel estava fazendo isso, estava descumprindo a sua lei. O rei se entristeceu, porque ele reconhecia que Daniel era um bom homem, e reconhecia que Daniel era um homem honesto, fiel, sincero ao rei, e por isso tinha sido colocado na posição que fora dentro daquele reino. Mas a palavra do rei não podia voltar atrás. E ele manda pegar Daniel e lançar na cova dos leões, que era a disciplina própria, era o castigo próprio dado pela lei assinada. Todavia, nós vamos ver várias vezes no texto de Daniel 6 que ele diz que o teu Deus te livre, e o lançou. E aquela noite o rei não dormiu, preocupado com Daniel, com o que havia feito contra Daniel.
Mas pela manhã ele acordou, correu para a cova dos leões e mandou abrir e tirar a pedra de cima ali onde estavam os leões. E quando ele chamou Daniel, que o teu Deus tenha te livrado, Daniel estava lá, firme, forte, sorridente na presença de Deus e do rei, e disse: ó rei, viva para sempre. E ele mandou tirar Daniel, lançar os que traíram Daniel, desfez o decreto, tornou sem efeito e publicou que todos os povos ao redor crescem no Deus de Daniel, que o salvou e o livrou da morte. Oração é um exercício de fé. Percebam? Pode passar, por favor, Adriana. Nós vamos ver que era um exercício de fé e que ele apenas o manteve em continuidade, porque ele sabia que Deus estava com ele, não obstante o risco que ele corria fisicamente. O terceiro exemplo que eu quero dar para vocês é este homem que está aí ajoelhado. Existem 4 cartas que são chamadas cartas de Paulo, cartas da prisão. Vamos lá, tentar lembrar. Filipenses, Filemon, Efésios. Passa o slide para mim, por favor, Adriana. E tem a 4ª carta, que é a de Colossenses. Então, na sequência, seria Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, este homem que está ali na figura anterior, apóstolo Paulo, poderíamos dizer assim, um preso em oração. Enquanto preso, escreveu 4 cartas para as 4 igrejas, de Éfeso, de Filipos, de Colossos e ao irmão Filemon. Nas 4 cartas, como nas demais que ele escreve quando solto, fora da prisão, ele ora por aqueles que Deus havia confiado em suas mãos. No momento, a vocação dos gentios e o apóstolo de Paulo, ele diz assim, ó, por esta causa, quando ele escreve aos Efésios, por esta causa, no capítulo 3, verso 1, sou prisioneiro de Jesus, por amor de vós, gentios. E nos versos 14 a 19, quem pode ler para a gente? Leila, você está em condições de ler? Por favor. Se não Leila, alguma outra pessoa que possa, por gentileza. Posso ler, pastor? Ana, pode, fica à vontade, Leila. Ana Maria é a próxima, hein, da leitura. Vamos lá. A vocação dos gentios, né? Você pode ler a partir do verso 14, que é o de baixo. Ok. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que me chama a atenção nessa oração de Paulo é a profundidade do compromisso de Paulo com Deus e com a igreja, e com o próximo. É como se eu olhasse hoje para você que está aqui, ó, e eu vou dizer talvez alguns nomes, eu vou tentar olhar aqui na maioria dos que eu tenho aqui à vista, Dona Silvia, Leila, Nancy, Tainara, né, que está acompanhada, bem acompanhada ali, Edna, Dona Edna, Ana Maria, Martinha, minha amada, Adriana, Edson, Tiago, Nélia, que deve ser aqui o Caetano, e a família, certamente, né, com a Nélia, e dissesse assim, olha, estou me pondo de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu, na terra. Para que eu estou fazendo isso? Para que, segundo a sua riqueza, Ele conceda a cada um de vocês, irmãos e irmãs, para que sejais fortalecidos no poder, mediante o Espírito Santo, na vida espiritual, no homem interior, para que Ele, como Cristo, habite no vosso coração, para que, pela fé, vocês estejam alicerçados, arraigados, firmados no amor,
a fim de poder fazer o quê? De compreender com todos os demais santos da face da terra, de todos os tempos, a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo, que vai além do nosso entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gente, oração de Paulo. Não era aquela oraçãozinha superficial que às vezes nós fazemos, que às vezes eu faço, e eu não vou apontar um dedo para lá. Eu me coloco, muitas vezes nós somos superficiais. Lógico que Paulo, inspirado por Deus, usado por Deus para escrever esta carta, deixando essa oração escrita, a fim de orientar a sua igreja. Talvez a gente não tenha a mesma profundidade que Paulo tenha, mas nós precisamos agir com amor. Eu preciso orar por vocês, vocês por todos nós que aqui estamos. Nós precisamos orar pelos irmãos em Cristo, nós precisamos orar pelos nossos parentes e amigos conhecidos, para que Deus nos abençoe e nos faça entender, conhecer. Ou seja, nós precisamos interceder. E isso é exercício contínuo da fé. Eu quero passar para um outro exemplo. Walter. Oi, querido Tiago. Não, né? é o seguinte, quando eu morava lá nos Estados Unidos, tinha um hábito lá na igreja que eu achava muito estranho, que depois eu passei a entender. Eles tinham uma oração que é como se fosse a oração da igreja. Fazia parte da liturgia. Então, uma vez eles me escolheram para fazer essa oração. Abre para a gente o mosaico, Adriana, por favor. Eles escolhiam sempre um irmão para fazer essa oração. E aí, uma vez me escolheram lá. Mas eu sempre ficava incomodado porque eu achava um negócio meio formal, assim, meio, né? E quando eu era diácono, eu sempre tinha essa preocupação quando ia fazer a oração lá na igreja, para não fazer uma oração, assim, pelo dízimo lá, aquela coisa de sempre, né? Obrigado, Senhor, de coração, mas... e tal. Mas aí eu ficava assim, será que é certo também a gente fazer como a gente fazia lá na igreja nos Estados Unidos? Escrevia a oração, me fizeram, então, imagina eu tive que fazer isso em inglês, então eu tive que me preparar mais ainda. Então eu escrevia a oração, geralmente eles pegavam um tema, vamos supor, estivesse passando agora pela pandemia, certamente seria sobre a pandemia, né? Falariam alguma coisa, alguma notícia e tal, eles sempre estavam ligados ao que estava acontecendo. O que o senhor acha disso? O senhor acha que esse tipo de oração, que é... Sabe por que eu estou falando disso? Porque o senhor falou da oração de Paulo, imagina assim, se Paulo escreveu, ele orou com certeza, mas se ele escreveu, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, certamente ele elaborou mais, né? Porque ele estava deixando a oração para os irmãos como história, memória. né? É isso. Essa que é a minha pergunta. Perceba, eu vou te responder isso daqui a pouco no fechamento, na prática. Mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Caderninho de oração. Nós somos muito limitados. Quando eu pedi para a Adriana passar, não é para passar agora não, Adriana. Quando eu pedi para a Adriana passar, ali que eu fui falar sobre as cartas da prisão, que são 4, Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses e Filemon, eu esqueci de uma. 4 cartinhas. A minha memória está um problema sério, principalmente com nomes. E eu falei, passa, Adriana, porque eu sabia que tinha na base do slide. E quando a gente escreve alguma coisa, não é para deixar escrito lá na igreja para Deus se lembrar, não. É para nós exercitarmos aquilo que nós estamos pedindo. Porque quando nós escrevemos, facilita a nossa mente. Não a sua, que é um menino aí, dente boa, mais maduro, se não escrever. Pastor Marco Antônio ontem mandou uma mensagem para mim e falou assim, Valtinho, juntando a sua memória ruim com a minha, que é péssima, vamos fazer isso ou aquilo? Eu falei, já comecei, porque se eu não começar agora, eu vou esquecer que você me pediu. Entendeu? Então, o escrever... A senhora concorda, dona Edna? A gente é assim. Então, o escrever, de repente, eu não sei se esse era o propósito, mas não é para que Deus se lembre do que está escrito ali, mas é para que a gente exercite ao colocar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais um pouquinho sobre escrever, tá bom? Então, antes de passar para o próximo slide, Adriana, no próximo slide nós vamos ver que Paulo, em Romanos 1:9, porque Deus a quem sirvo... Pode passar, Adriana, que todo mundo lê. E aí acompanha com a gente aqui. Próximo slide.
Em Romanos 1,9, ele diz assim, ó, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Alguém, Tainara, poderia ler Efésios 1,16? A partir do amarelinho ali? Sim. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nós estamos falando sobre oração, o exercício constante da fé. Ele não parava, era incessante em Romanos, incessante junto aos Efésios. Tiago, você pode ler. Eu falei que era a Ana Maria, lembra? A Ana Maria, 1 Tessalonicenses 2,13, por gentileza. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Um versículo longo, mas o incessantemente nos chama a atenção, ele dando graças, porque eles acolheram a palavra como palavra de Deus e não como palavra de um homem sábio. E 2 Timóteo, ao escrever ao pastor, jovem pastor Timóteo, ele diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Gente, ele podia estar jogando bola, se é que Paulo jogava bola, dizem que era manco, é um dos espinhos da carne que a turma, né? Ele podia estar falando, dizem que ele era gago, que era o espinho da carne, ele podia estar fazendo o que estivesse fazendo, ele não parava de orar, de interceder, porque esse era o exercício contínuo da sua fé. Vamos a mais um exemplo? Este é o grande exemplo que nós vamos citar nesta manhã. Por gentileza, o próximo slide. Jesus era, na verdade, um homem de oração e a prática da oração era algo constante na vida dele. Temos uma das nossas aulas que diz, se Jesus era Deus, por que ele devia orar? E para que ele precisava orar? Não é isso? Eu queria que vocês enchessem uma mão, eu vou deixar com 3 dedos. Por que Jesus orava? Pode abrir o mosaico para a gente, Adriana? A gente se vê, fica mais legal assim. Ó. Quem quiser se ver, é só abrir. Por que Jesus orava? Se passarmos os 3, a gente abre mais 1, mais 2. Vamos lá? Uma palavrinha. Porque ele queria obedecer a Deus em tudo. Obedecer, e Tiago falou outra palavra. Eu falei quase a mesma coisa, submissão. Submissão. Vamos pegar como sinônimo, não vamos nem colocar 2 dedos. Por que mais que Jesus orava? Para dar exemplo? Exemplo também. Exemplo. Bem, pelo que a Nancy disse nas primeiras aulas, porque o ministério de Jesus passava pelo caminho da oração. Passava pelo caminho da oração. Comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Intimidade. Intimidade com o Pai. Me dá uma palavra nessa, de repente, comunhão, intimidade, que ele tinha também, um adjetivo bem agradável que ele tinha com o Pai, em falar com o Pai. Satisfação, prazer de falar com o Pai. Gente, se eu pudesse, nesse momento, bater um papo com meu pai. Papai morreu em março de 1997. Que saudade. O olho enche d'água. Saudade. Bate assim, ó, dorzinha, vontade, né? E o pouco que eu pude, eu conversei bastante com meu pai. De vez em quando a gente brigava muito, 2 cabeças duras, brigava de discordar ali na hora. Martinha está rindo porque ela sabe disso, né? Conviveu, viu? Se eu pudesse voltar atrás, eu não ia brigar uma vez com meu pai, não deixaria ele brigar comigo uma vez. Mas passou, aprendi, né? Mas era o prazer de ter e de estar. Vivi isso com meu sogro mais de perto, por isso senti muita perda do meu sogro, paizão, quando ele partiu também, né? E repentinamente, foi mais choque ainda. Mas eu imagino que Jesus tinha prazer em conversar com o Pai, por isso ele também orava. Chegamos a 4, obediência, submissão, comunhão,
prazer, intimidade, né? E falamos sobre uma outra quarta aí, que a Nélia falou, fazia parte, Martinha falou sobre exemplo, testemunho, né? A oração fazia parte do ministério, né? De ministério dele. Querem colocar mais um dedo? Mais alguma? Lembrança? Pastor, nesse caso aí, Jesus estava também se identificando com o homem, mostrando também, que o homem precisa orar e ele estava orando. Não há dúvida, deixando para nós o exemplo do Jesus homem, né? Embora ele, como Jesus Deus, o Filho, ele era submisso ao Pai. Tudo que fez foi segundo a vontade do Pai, para a glória do Pai. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Vamos lá, Adriana. Passando aquele slide, eu queria ouvir vocês esse pouquinho. Este é o que nós ouvimos. Olha aí, pelo menos 3 exemplos rápidos. Jesus ora antes de iniciar o seu ministério. Quando você olha Mateus capítulo 4, esse momento é o momento da tentação. Jesus ele vai para o deserto levado pelo Espírito Santo de Deus. Começa o versículo 1 do capítulo 4, dizendo que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele vive um tempo de 40 dias orando e jejuando ao Senhor. Ele é tentado e ele responde com base na palavra, mas também, obviamente, com base na oração e na comunhão com o Pai. E dali ele parte para o seu ministério. A partir do verso 12 do capítulo 4, ele vai para a Galileia e inicia o seu ministério terreno. Jesus ora antes de escolher os 12 discípulos. Era um momento em que ele não tinha ainda uma igreja reunida para fazer uma assembleia convocada pelo conselho da igreja, votação, onde seriam escolhidos os presbíteros, ou os diáconos, ou quem quer que fosse eleito. Mas ele, então, vai agora fazer uma assembleia com o Pai. E ele vai fazer uma reunião de oração com o Pai. Naqueles dias, diz o texto de Lucas 6, retirou-se para o monte a fim de quê? Orar. E passou alguns minutos orando. Está certo o texto? Passou a noite orando a Deus, fez uma vigília de oração. E quando amanheceu, ou seja, ele não foi para casa meia-noite, ele não foi para casa 1, 2, 3, ele foi para casa, ele foi para a atividade, e quando amanheceu, ele permaneceu em atividade, chamou a si os discípulos e escolheu 12 entre eles, ou dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados para pregar a palavra. E para que ele estava orando? Para que o Pai dissesse, eu quero que você escolha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, 12. E são esses que você vai escolher. E ele ouviu a voz de Deus, o Pai, e ele tomou, então, a iniciativa de fazê-lo. Quando ele estava no monte do Getsêmani, ali em oração com seus discípulos, preparando-se e preparando os discípulos para a sua prisão, para a efetivação da traição de Judas, que chega e o beija, dando a indicação de quem era o Jesus, ele foi beijado por Judas, traído, ele foi preso, ele foi julgado logo na sequência e foi crucificado. Naquele tempo, naquele momento que antecedia toda essa série de fatos, ele vai ao monte, ora ao Senhor e junto com seus discípulos, ele diz, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quando ele pede, inclusive, para Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Sua alma estava profundamente agitada e, adiantando-se um pouco no verso 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando ele volta no verso 40 aos seus discípulos, os acha dormindo. E ele disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes exercitar a vossa fé e vigiar comigo? Vigiai e orai. Pois oração é o exercício contínuo da fé, o constante da fé,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orai sem cessar. Um grande exemplo de Jesus. Então, eu queria ver com vocês um momento prático agora. Por gentileza, Adriana, deixa eu ver aqui que horas nós estamos vivendo neste momento, para a gente poder pensar o tempo que nós temos. Nosso horário de aula está encerrando e nós vamos, então, passar para esse momento que eu chamo de prática, colocando o próximo versículo, onde tem uma frase de John Knox. Olha essa frase: a oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. Me dá um nome da igreja que nos lembra uma história de oração como se conversa fosse com Deus. Nome de uma senhora da igreja. 4 letrinhas. Dona Olga. Dona Olga. Exemplo de oração, conversa sincera e familiar com Deus. Vocês já ouviram falar isso 10 vezes. Vou repetir hoje de manhã, hein? Quando eu ia visitar a Dona Olga, várias vezes que eu tinha um tempinho lá na igreja, no gabinete, eu ia lá na casa dela, chegava lá, ficava ouvindo para ver com quem que ela estava conversando, se eu podia chamar. Aí, quando ela dava um tempinho, Dona Olga, ela me atendia. Eu estava conversando com o pai, pastor. Estava conversando com Deus. E era um bate-papo que parecia que tinha uma casa com visita. E ela estava lá. Oi, quem fala? A Leila. Leila. Teve uma vez que ela foi convidada para ir lá no púlpito. Vocês estavam? Ela começou a fazer oração, de repente ela derivou assim, falei, meu Deus do céu, tadinha, né? Deu uma fugida do... Não! Ela entrou nesse estado de oração dela, de comunhão absoluta, intimidade com Deus, e depois aí ela voltou para dentro da igreja. Uma graça, né, Dona Olga? A mais bonita que eu ouvi foi no dia que ela tinha que fazer uma comprinha, alguma coisa ali do outro lado da W3, e ela estava assim, pai, o senhor me ajuda a passar na W3, porque passa muito carro para lá e para cá, o senhor sabe que eu já estou meio cansado, eu tenho medo, e foi batendo esse papo assim, eu falei, cara, que intimidade, que lindo, que gostoso de ouvir e de participar. Oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. E aí, Tiago, vou responder para você num dever de casa. Passa, por favor, Adriana, esse próximo slide, dever de casa, e eu preciso fazê-lo. Martinha vai me ajudar. O caderno da Martinha vai ser o próximo agora. Quer ver? Passa aí, Adriana. E vocês, meninas, está vendo? Caderno de orações, florzinhas. Hoje em dia se usa bloco de notas, hoje se usa agenda do celular, entre outros aplicativos que nos ajudam com sinais e com sons, enfim, com lembranças, lembretes. Mas o caderninho é aquele, às vezes, que a gente faz uma coluna ou numa página faz o pedido. Olha, da Ivoni, que bonito, Ivoni. E do lado direito, a resposta na data que você é respondido. E nós, Tiago, não tivemos um caderninho com essas florzinhas? Passa o próximo slide aí que eu vou mostrar o dos homens. O meu, do Caetano, do Tiago. Tá bom? Tá bom. Pode ser assim, mas que a gente aprenda a colocar. Talvez, Tiago, tenha sido essa a ideia, eu não sei se foi, né, lá nos Estados Unidos, mas eu fico pensando assim, eu preciso lembrar que, além do Amaro, eu tenho mais 1, 2, 3 pessoas numa relação, eu tenho outras, então eu posso imprimir, colar aí nessa folha, eu posso colocar na minha cabeceira, eu posso colocar do lado, eu posso colocar na geladeira, eu posso deixar sobre a minha mesa onde eu tomo café, almoço e janto, eu posso deixar aqui onde eu tenho feito meus trabalhos, né, nessas mesas onde eu me encontro neste momento, eu posso colocar no carro junto comigo, eu posso levar onde for, mas onde eu tiver um tempinho, eu pego meu caderninho, passo ali as folhas e digo, Senhor, lembra daquele problema que a Ivoni falou naquele dia, está escrito aqui, pedindo pelo esposo, pelo Silas, pelos netinhos, que ela nunca esquece, graças a Deus. Né? Aí eu digo assim, olha, irmãos, orem pela minha filha que vai ter bebê, ó. Nota boa, hein? Amanhã, às 8 horas da manhã, ela vai estar sendo operada, Deus trará o Mateus. Aí você escreveu aí, Tiago, amanhã você vai lembrar, porque a nossa mente, ela né, vai se preencher com outras coisas. Ana Maria vai fazer um caderno daqueles dessa grossura, assim, ó. Não vai ter tamanho. Pastor, já viu aquele livro? É de 85. Pode voltar de um ano. o mosaico, Adriana, por favor? Já viu aquele diga, filme Adriana. O Quarto de Guerra? Já.
Então, eu tenho vontade de fazer aquilo. Várias vezes já ensaiei aqui. Eu ouvi de uma Ela tem pessoa um que falou quarto. assim, uhum, Ela coloca os pedidos e tal. não é? Eu tenho vontade Você de sabe o fazer. que eu falei que eu ia fazer quando eu vim para essa casa que eu estou há 8 anos e não fiz? É fazer um genuflexório, aquele de casamento, onde a gente tem ali, os noivos se ajoelham, eu botar um no cantinho do meu quarto, para que eu possa me ajoelhar ali, naquele cantinho reservado, e na frente dele colar na parede o seu nome, o de todo mundo que pede. O caderninho ali na beiradinha dele, para eu ler, ainda mapa que eu ore... mundi, né? Cadê a Ana Maria? O mapa mundi, né? Ali Cadê o da sala Ana do Maria? Conselho de Onde está a Missões. Ana Maria? Pastor, eu queria Oi. mostrar esse aqui, é só que ele sumiu e o rato deu uma ruidinha nele. Nossa. Mas ele é de 1985. O rato estava orando. Essas pessoas por quem orava, todos se converteram. E aqui tem as datas das conversões. Esse é de 85. Aleluia. Glória a Depois Deus. acabou esse, entrou outro, e esse é o último. Acabou Gente, de acabar, vou começar um novo. Esse é de oração diária. Eu quero acreditar que Daniel tinha o caderninho dele. Jesus não precisava, não, porque ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Né? Mas eu quero crer que Paulo tinha tudo isso escrito. E ele só tinha 30 e poucos anos também, né? Não é? Então já ajuda também. Né? Outra virtude, Ajuda também, ajuda. né? Então, gente, eu digo assim... Oi, querida. É só um minuto. A Fica à coisa vontade. mais importante nesses cadernos de oração que eu comecei a fazer em 1983, que eu sou mais velha, muito mais, é que quando a nossa fé começa a enfraquecer, a gente pega o caderno de oração e começa a olhar as imensas respostas inúmeras. E aí, novamente, eu falo, Deus me respondeu tantas vezes, essa está demorando, mas Ele vai responder. Amém. E o coração descansa. Isso é muito bom. Amém. Amém. Então, eu queria mostrar para vocês 2 imagens. A próxima vai falar sobre uma frase e a outra é para a glória de Deus, o que eu vou mostrar, porque estou eu e mais 2 pessoas que eu amo muito. Então, por favor, Adriana, essa próxima diz assim, a palavra convence, mais lá na frente, hein? E o exemplo arrasta, né? Então, essa escura, essa pretinha aí, ó, essa. Então, eu, quando entrei num quartel do Exército, uma vez, eu li numa parede assim, enorme, lá no fundo do pátio, a palavra convence, o exemplo arrasta. E dizem que é de Confúcio essa frase, eu preferi não agregar, porque tem gente que inventa que é e que não é, se for, mérito é dele, mas é uma verdade. Passa, por favor, o próximo slide. É para a glória de Deus, mas tem sido 2 meninos de oração. O que parece mais nenenzinho, a Bíblia do bebê, está com 5 anos. Ontem nós fomos almoçar com ele, a oração dele nos deixou assim, babando, eu e vovó, mas chorando de alegria pela oração tão completa, onde ele consegue hoje já expressar sua gratidão e seus pedidos a Deus. O menorzinho está com 3, o maiorzinho na foto é o de menorzinho da idade, está com 3 aninhos, mas tem sido um menino de oração também, que é o Gael. Então, o pequenininho com a Bíblia do bebê é o Miguel, 5 anos, e o moreninho ali é o Gael, 3 aninhos atualmente. O vovô estava ali rindo assim, olha a cara do vovô, sem barba ali, né? Com um sorriso, porque a alegria é muito grande em ver essas coisinhas. Só para vocês terem uma ideia, eu estava tomando um banhozinho de piscina essa semana com esse de 5 aninhos, e ele começou, ajoelhou num localzinho mais raso da piscina. Papai do céu, muito obrigado por essa piscina, muito obrigado por esse dia tão bonito, muito obrigado pelo meu vovô. Eu falei, dentro de um banho de piscina? Entende? Isso é orar sem cessar. Você pode voltar para a gente o mosaico, Adriana, por favor? Estou te dando trabalho hoje. Então, gente, não tem dia, não tem hora. Quando você falou em quarto de guerra, Tiago, a gente já está terminando, gente. Eu ouvi de uma pessoa, certa vez, falou assim, agora na pandemia fica em casa, né? O tempo é em casa. Ele falou, não tenho tempo de parar em casa, mas eu faço o carro de guerra. Enquanto eu dirijo da minha casa ao meu trabalho, do meu trabalho à minha casa, as pessoas devem passar do lado achando que eu sou louco, porque eu oro o tempo todo falando com Deus.
carro de guerra. Então, gente, que Deus nos ajude. Agora eu queria concluir perguntando se alguém quer falar de alguma experiência, alguma citação, contrapor alguma coisa, perguntar para a gente poder fechar. Vamos lá? Eu só Alguém tenho quer uma falar? sugestão. Não, eu só tenho uma sugestão. Eu não sei se está no programa aí, no currículo. Eu sei que a classe é sobre oração, mas fazer uma explicação sobre oração, aliando as três coisas, jejum e a vigília. Sim. Porque, assim, oração, a gente fala muito, né? A gente digo até que a gente faz muito. Mas muitas pessoas, eu me incluo, não fazem muito jejum. E a vigília, que é uma coisa mais rara, né? Só para a gente ter um esclarecimento assim, sobre esses três assuntos. Uma sugestão só, futuramente. Assim. Eu estou procurando aqui para ver se as duas últimas aulas que nós temos... Se eu faltei uma aula, desculpe aí, que eu faltei uma aí. Me ajude, Nancy, e alguma das duas estará ligada a jejum? A próxima. Aula 8. Está bem em cima. Ok? Então, teremos essa possibilidade de tocar nessa linha aí de assunto, tá bom? Obrigado pela sugestão. Alguém falou sobre testemunho. Silvia. Silvia, querida. Irmã Silvia. Posso dar um testemunho rápido, assim? Pode. Não sei se vai ser rápido, não, mas vou tentar. Então, deixa eu fazer um pedido antes da senhora falar. Nós temos, neste momento, 15 pessoas na nossa sala. Ou melhor, 15 conexões. Né? Temos a sala da Tainara, que são 2 pessoas, e talvez outras salas aqui também com mais gente. Precisamos fazer a avaliação. Então, Adriana, coloca aquele slide da avaliação. Como é que você chega nessa avaliação? Uma é pegando o seu celular, caso não esteja usando neste momento, e levando a câmerazinha para esse QR Code, esse quadradinho que está aí. Então, já deve abrir um questionáriozinho. A outra forma é, se você perceber que não consegue, a Adriana pode mandar para você esse link, que aí está. Importa que você chegue nessa avaliação e diga tudo que você tem na mente e no coração. Tá? Se não gostou, se o tempo foi além, hoje eu passei do tempo, tá vendo? Então, se quiser reclamar de pouco tempo, de muito tempo, ou o que está perguntando lá, obviamente, mas, por favor, avalie. Isso ajuda os professores e ajuda a direção da escola dominical a melhorar, sobretudo, na próxima edição aí das 9 aulas a partir do próximo período. Bem, ou já da próxima aula, que nós teremos, se Deus permitir. Tem o link no bate-papo, por favor? Tem, já está. Celular? Já está. Antes da Silvia falar, eu também estou no segundo caderninho da oração, porque, assim, em casa, né? Porque eu tenho 20 anos de oração presencial, mas a gente começou em casa 14 de maio, já vai fazer aniversário. Bênção. Em casa, se lembra, pastor? Lembro. Pois é. Bom demais. Dona Silvia. Pastor, há alguns anos, eu era de uma igreja assim parecida com a nossa, não é essa denominação, mas tinha prioridade pela palavra. Eu dirigi o Ministério de Oração, eu era professora de escola dominical, e um dia... Não, eu também trabalhava com evangelismo e discipulado na rua, na casa das pessoas. Um dia o pastor estava pregando num domingo, sobre o finalzinho de Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele explicou assim, indo, Jesus faz. Quando nós vamos, Jesus opera. E quando nós pregávamos de porta em porta, as pessoas que aceitavam discipulado, nós voltávamos e estudávamos 18 lições e o livro de João. E sempre eu deixava marcado, sempre quando eu ia, perguntava, posso ir agora? A pessoa, sim, venha. Eu nunca ia sem confirmar de novo. E um dia eu liguei para a dona Deus, ela morava na Ceilândia, e ela, não, Silvia, não venha não, porque eu estou com muita dor na perna. No outro dia, de novo,
no outro dia de novo. Aí depois ela concordou, assim, mesmo com dores, e eu fui me lembrando da palavra de Deus, da palavra que o pastor tinha pregado. Indo, Ele faz. Jesus operava, fazia milagres. A senhora ainda ele operava. Eu fui e estudei com ela, e no final eu orei, falei com o Senhor essa palavra, que eu estava ali, que eu tinha ido, e que ele tinha dito isso. E eu pedia, assim, pela graça e misericórdia dele, que ele curasse a perna da dona Deusa. Então, eu orei por ela e ficou do meu jeito, não curou naquela, assim, não apareceu cura naquela hora, não. E eu fui embora. Na mesma semana, no sábado, a nossa igreja foi visitar uma família, e tinha um senhor lá que tocava acordeon, e ele foi e fez um culto, e foi muito bom. E, de repente, a dona Deusa pede para ir à frente, na casa dessa senhora, que morava na quadra dela. Ela foi e testemunhou que Deus tinha curado a perna dela. Aleluia. Glória então, a Deus. A glória é para Deus, e também que ele cumpre a palavra dele. Indo, amém. Jesus faz, né? É o que está escrito aqui no final do livro de Marcos. Pastor? Às vezes a gente fica assim, Senhor, faz milagre, mas eu não estou indo. Amém. Precisamos realmente crer que ele está operando. Para fechar, Ivone, bem rapidinho. Não, é porque eu recebi aqui uma notícia da Carla, tá? Sim. Agorinha. Ela ainda vai botar nos grupos, mas ela disse, bom dia, tá? Aí disse, já eu vou colocar nos grupos. O Amaro ontem à noite conseguiu sentar na cama por alguns minutos. Hoje Sim, ele amém. fez fisioterapia, hoje ele já fez fisioterapia respiratória. Olha aí, Martinha. E agora já está descansando um pouquinho para tomar café e banho. E mais tarde... Amigão folgado, olha que horas que ele vai tomar café, né? Tá vendo? Acordando tarde. De novo. Glória a Deus, que no dia de hoje possamos postar aqui as muitas bênçãos do nosso Deus sobre o Amário e sobre todos nós. Deus me faz forte e me renova a cada manhã. Amém. Boa notícia. Podemos fechar, gente? Precisamos. Vamos orar? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela companhia, por estar aqui com a gente. E que Deus abençoe a cada um, dê uma feliz Páscoa, um feliz domingo na presença do Senhor. Obrigado, Adriana, pelo apoio mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta manhã que passamos desde cedinho aqui na Tua presença. Seja na igreja, nos nossos lares. Muito obrigado pela Tua companhia, muito obrigado por nos receber em Tua presença, Pai. Que a Tua vontade se cumpra na vida pessoal, na vida conjugal dos casados, na vida familiar de cada um de nós. Que a Tua vontade se cumpra na vida do Teu povo. Que a oração feita neste lugar seja realmente o exercício contínuo da fé de cada um, fé que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, a Tua vontade, e que possamos ver assim a Tua glória enchendo a nossa vida, enchendo o nosso casamento, enchendo a nossa casa, enchendo a Tua igreja, enchendo a terra. É o que nós pedimos, Pai. Pedimos com humildade, mas pela fé que o Senhor nos dá, no Teu nome. Pedimos, ó Deus, com gratidão, e fazemos esta oração em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Não deixem de nos avaliar. Só tem um que não pode avaliar hoje, que sou eu, tá?